o avanço da igreja e o avanço do reino de Deus se dá mediante a direção do Espírito Santo. Coloque o texto para nós, por favor. Verso de número 29, o texto diz assim: o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e a acompanhe. Os irmãos estão aí? Eu ia falar como está escrito, mas eu não consigo falar. Então eu falo a acompanhe, que aí eu consigo falar. Amém, irmãos? Tenho problema de dicção. Então a acompanhe fica melhor para mim do que acompanhe a. Né? Fica difícil. Os irmãos não entenderam nada, né? Mas vamos lá. Então diga assim: o avanço do reino de Deus e da igreja de Cristo só é possível, preste atenção, pela direção do Espírito Santo. Olha para mim. Tudo que nós fazermos, tudo que não for direcionado pelo Espírito Santo, não tem nada a ver com a igreja de Cristo e não tem nada a ver com o reino de Deus, independente do resultado que tenhamos. Suponhamos que nós inventemos alguma coisa aqui que faz balneário inteiro se tornar crente. Os irmãos estão aí? Nós não vamos ter problema, nós vamos ter que alugar o centro de convenções ali, né? Que cabe, não sei quantas mil pessoas cabem ali. O centro de convenções para fazer 10 cultos no domingo, porque balneário inteiro se converteu ao Senhor e agora não tem onde pôr esse povo todo. A pergunta é: foi o Espírito que mandou fazer? Se a resposta for sim, isso é obra de Deus. Se a resposta for não, isso é obra de homens. E nós, o que importa para nós não é o resultado. O que importa para nós é a obediência ao Espírito de Deus. Olha para mim. Na igreja de Cristo e no reino de Deus não cabe a opinião de homens. O homem não tem prerrogativa para decidir absolutamente nada. Nada pode ser nossa decisão. Não somos nós que escolhemos. Não somos nós que decidimos. Pastor, vamos criar uma estratégia. Está amarrado em nome de Jesus. Porque tudo que nós não precisamos é de uma estratégia. Porque estratégia fala de você não depender do Espírito. E quem decide quem vai ser salvo, quem vai ser alcançado, quem vai se converter, quem vai ser levantado à liderança, para onde vamos, como nos movemos, quem decide é o Espírito de Deus. E não nós. Os irmãos estão aí? O Filipe obedeceu a Deus e foi para a estrada, mas o Espírito do Senhor disse: olha, vai atrás da carruagem, corre atrás dela, porque é o Espírito Santo quem decide. Os irmãos estão aí? Existe um texto muito interessante que eu quero ler com os irmãos, Atos capítulo 16, verso de número 6, para embasar isso aqui, só para que você tenha noção daquilo que eu estou falando, né? Que o avanço da igreja, o avanço do reino de Deus, só é possível se for segundo a direção do Espírito. Tudo que o Espírito de Deus não nos mandou fazer, não é obra de Deus. Não é obra de Deus. Diga assim, por quê? Porque tudo que nasce do Espírito é Espírito, e tudo que nasce da carne é carne. Só o que o Espírito manda é que é obra de Deus. Atos 16, 6, o texto diz assim, presta atenção. Paulo e os seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia. Os irmãos estão aí? Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da... Quem foi que impediu eles de pregar na Ásia? Espera aí, irmão. Você leu certo o texto?
Porque ouvir que o diabo impediu alguém de pregar, tudo bem. Sim ou não? O diabo não quer que se pregue. Amém, irmãos? Agora, ouvir que o Espírito de Deus não permite pregar o Evangelho, que negócio que é esse? Vamos de novo. Coloca o texto para mim, por favor. Paulo e os seus companheiros viajaram pela região da Frígida e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Satanás. É assim que está escrito? Impedidos por quem? Pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Diga assim: o Espírito Santo, da mesma forma que nos manda pregar, nos impede de pregar. Diga assim, por quê? Porque a obra de Deus é só a vontade do Espírito. Então diga assim, pregar o Evangelho